como costumam dizer, né? Rádio Web Brasil, feita no Rio, para você, aonde você estiver. É isso, e hoje eu tenho o prazer, o privilégio de estar conversando com meu amigo Alexandre Lino, ator, diretor, produtor, enfim, um cara que eu conheci quando ele fazia O Porteiro, alguns anos atrás, e, enfim, assisti vários trabalhos dele. O Porteiro, que era uma peça de teatro, se transformou em filme, e agora, semana passada, eu tive a felicidade de assistir o filme novo dele, que é A Miss, que é lindo, 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 vocês têm que assistir, porque realmente é engraçadíssimo e vale muito a pena assistir. Vamos começar. Lino, me diz uma coisa, como é que surgiu esse projeto para você? A Miss é um projeto curioso. Primeiro, boa tarde, João, obrigado pelo convite. Imagina. Muita história que a gente tem para contar aqui. E a todos que estão nos ouvindo, né? Aquele abraço. Aquele abraço. Estou muito feliz com a Miss. Foi um projeto que marca muito a minha relação do encontro com Daniel Porto. É um autor, você que conhece bem minha trajetória, já deve ter visto eu fazendo alguns textos dele, né? Ora atuando, ora dirigindo, ora produzindo. Então, eu conheço o Daniel em 2012 no Teatro do SESI, ele trabalhava lá na direção de palco. Eu fui fazer Domésticas, que você deve ter assistido também, com um grande sucesso na minha trajetória. E eu conheço o Daniel lá. Eu estava com a ideia que era fazer o espetáculo Pastor e não tinha encontrado um autor que topasse a empreitada, porque era uma peça no mínimo provocativa. E o Daniel queria escrever o primeiro texto para o teatro, ele queria escrever poesia, outras coisas. Eu falei, olha, experimenta, me mostra, se eu gostar, eu monto. Dito e feito, ele escreveu, quando me mostrou, eu falei, opa, você entendeu tudo, era isso que eu queria, vamos montar. Então o Daniel foi apresentado ao teatro com esse encontro que nós tivemos. Através de você, né? Em 2012, em 2013 aqui estreou o Pastor, e curiosamente, 13 anos depois, Daniel estreia no cinema como roteirista, como diretor, através da Miss, que era originalmente uma peça de teatro que ele escreveu há 10 anos atrás, e daquelas coisas que a gente não sabe explicar. A peça não foi para frente, não conseguiu patrocínio, não conseguiu apoio, parceria, e a peça foi ficando engavetada, que não é muito a minha prática, né? Você faz. Eu sou o cara que faço, mas a Miss aconteceu isso. Daniel submeteu esse texto ao Festival de Cinema Francês Varilux. O roteiro foi apreciado por eles, foi um roteiro muito bem recebido. Daí para frente a gente começou essa empreitada de vamos tentar então fazer um filme. A Ancine lançou então Novos Realizadores, foi o primeiro filme que estava ali sendo recebido pela Ancine, nesse edital muito especial, e agora chegou aos cinemas com essa força que nos surpreende de uma forma muito positiva. Muito legal. E quando é que a Helga chegou no projeto? Cara? O personagem dela é ótimo, parece ter escrito para ela, a gente sabe que não foi, né? É quase isso, né? Assim, o Daniel gosta muito de escrever para quem ele conhece, né? Por exemplo, Atena foi uma coisa escrita para mim, porque ele sabia que eu ia surfar Quando bem. você entra, eu falo, porra, mas quem é esse cara? Aí é que caiu a ficha, eu falei, porra, é o Lino, cara. Sem bigode, cabelo comprido. Sem bigode, cabelo comprido, encaracolado, eu falei, caralho. É puxado ali, é o neguinho, né? É o neguinho em cena, né? E ainda peguei uma cozinha mas bem baiano, né? De pernambucano para baiano. Totalmente, vizinho, né? Vizinho. E aí a Helga, quando o Daniel me mostrou o roteiro, eu adorei, depois que ele passou para essa revisão lá no Varilux, nós queríamos uma atriz, né? E aí nós fomos a campo procurar atrizes e tal. E o filme ele se passa no Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro. Aliás, lindas imagens do Grajaú, né? O pessoal da Zona Norte fica eufórico. Em Vila Isabel foi uma loucura, né? A sessão de lá foi muito especial. E aí nós queríamos uma atriz para fazer Ieda, né? Mas eu falei, Daniel, eu acho que uma característica importante é a gente encontrar uma atriz suburbana que conheça o subúrbio, né? Que já tenha isso introjetado, que saiba a temperatura. E isso é legal você comentar, porque muitas atrizes não combinam com o subúrbio, né? Ela normalmente tem uma linguagem em Zona Sul, ou quer se passar por chique da Zona Sul, né? E a gente percebe quando está deslocado, né? Porque a cultura, porque o hábito, porque o costume, o ator é o resultado de muito disso, além da sua técnica, da sua experiência, né? E aí nós fomos ao teatro, ver Helga fazendo Beetlejuice, que ela fazia um personagem coadjuvante e tal, mas a Helga é um furacão, né? A Helga em qualquer situação é uma atriz que ela não manda recado, né? Ela vai lá e faz. Ela vai lá e diz o que tem que ser feito. Quando a Helga entrou no Beetlejuice, que ela não entrava de cara, ela
bem pra frente na peça. Quando ele a viu em cena, ele falou, caramba, é ela mesmo, é a Ieda, ela é a Ieda. E olha que o Beetlejuice era fazer um personagem que não tinha absolutamente nada a ver, mas ele sentiu pela temperatura, Imagina se pela fosse presença. hoje ela fazer um Fafá de Belém entrando em cena como ela entra e bota todo mundo no bolso, né? Ali não tinha dúvida nenhuma, né? A Helga é uma atriz muito... A Helga é o que nós consideramos, e isso eu conversei com a Tânia, né? A Tânia que é uma pesquisadora do teatro, e eu fui ver a Fafá já umas 5 vezes, e eu falei, Tânia, me tira uma dúvida, você que é uma mulher que estudou as grandes estrelas do teatro, o grande teatro... Tânia é o quê? Tânia Brandão. Tânia Brandão, grande crítica. Grande historiadora, pesquisadora, crítica. Claro. Eu falei, Tânia, é exagero a gente adjetivar a Helga como uma estrela? Ela falou, não, a Helga tem todos os predicados de uma estrela. A Helga é uma estrela do teatro brasileiro. Isso é maravilhoso, né? Então, não à toa ela casou como uma luva na Alice. Não, e na abertura, ela fumando, eu ficava naquela, porque eu vi que, assim, às vezes a gente cai de paraquedas e não, eu vi a Gardênia lá. E eu não sabia qual era a Gardênia disso, se ela estava falando apresentadora ou atriz. E aí, quando na abertura, eu vou dar até isso como spoiler, mas não tem problema, aparece alguém, uma mulher de cigarro na mão, fumando, né? E a Helga não fuma, né? Não fuma. A Helga não fuma. Aí eu achei que fosse a Gardênia, mas a Gardênia também não fuma. Mas era tão elegante, e a elegância ali, você pensa logo na Gardênia, que é uma mulher elegante muito mais do que a Helga, né? E aí eu fiquei, porra, mas será que é a Gardênia? Então, até aparecer a figura dela, eu imaginei que pudesse ser ali no carro, dirigindo com o cigarro no dedo, né? Fosse a Gardênia. Depois que eu vi que a história era com a Helga e não com a Gardênia. A Helga ela botou no bolso todo mundo. Totalmente, e dentro dessa medida, né, entre a explosão de uma mulher que tem as suas questões, né, a sua problemática, a sua dificuldade de se relacionar com os filhos ali, e ao mesmo tempo a elegância de uma mulher que é uma dona do salão, né? Ou seja, exatamente, dos dois lados. Né? Você vê que ela está sempre impecavelmente com cabelo feito, de maquiagem, de unhas, fitas que o Atena faz, obviamente. Mas a Helga está sempre impecável, então não à toa o cigarro ia ser muito bem fumado. Né? E o teu personagem, o Atena, você se inspirou em alguém? Eu até comentei com você que me lembrou muito o Paulo Gustavo, guardado as devidas proporções, mas eu olhava aqui e falei, pô, caraca, é muito rápido, né? Um humor muito rápido dele na palavra, né? Você se inspirou em alguém? Eu tive alguns filmes de referência, né? Assim, o personagem do Fininha, que é um personagem de tatuagem, né? Tem uns personagens dentro desse horizonte que me interessaram muito. Por exemplo, o personagem do Flávio Baurac em Madame Satã, um personagem que tem uma delicadeza ali que me interessou. O próprio Milton Gonçalves também, na Rainha Diaba, também tinha um personagem que trazia um pouco dessa medida. Eu fui muito por esse cinema, sabe? Porque o Daniel tem traços de humor muito forte no filme, né? Que está muito presente na Atena, e a Atena com Ieda também tem esse jogo. Mas o Daniel o tempo inteiro falou, olha, o filme é uma dramédia, que é um gênero que a gente pratica até menos no Brasil, mas é um gênero muito praticado na Europa, por exemplo, né? E é um gênero que ele flerta exatamente com isso. Ele não abandona a delicadeza, a sensibilidade, a emoção, a dor, pelo contrário, ele não tenta minimizar, mas em momentos muito especiais a situação ela traz humor, ela traz graça. E normalmente um personagem às vezes é que carrega essa figura, né? Então a Atena é meio que o respiro da situação, né? Então, mas o Daniel o tempo inteiro conversou com a gente, olha, a gente já tem a temperatura, a força de pessoas que moram, trabalham e vivem no subúrbio. Então não vamos carregar, né? Vamos simplesmente viver isso. Todo mundo aqui, os 4 sabem o que é subúrbio. O Daniel é do subúrbio, né? O Daniel nascido e criado. Então ele falou, não estou apresentando nada de novo para ninguém aqui. Então todo mundo conhece, então vamos só viver o que a gente já conhece. Então o jogo foi esse, deixar que o humor nascesse pela situação, né? E isso acontece de uma forma muito... E os 2 meninos, o casal de filhos? O casal de filhos, a gente saiu ao campo, né? Eu particularmente fui muito a teatro, que é o meu lugar, e é onde eu gosto de ver ator, né? Eu considero que um ator que tem suporte, que tem técnica, que tem força no teatro, é um ator que está pronto para qualquer outra plataforma, né? Obviamente, dado as adaptações que cada dispositivo pede,
mas a Maitê Padilha, que eu já conhecia do Gabi Estrela, mas a Maitê estava fazendo um espetáculo de formatura na Cal. E eu fui assistir o espetáculo de formatura dela. Era um espetáculo de Jean Paul Merrat, um espetáculo dificílimo. E eu, quando vi a Maitê atuando muito no silêncio, né? A Maitê tem essa beleza na atuação dela, né? E é bonito. No mínimo do mínimo, né? Opa, isso é coisa para quem é maduro, para quem tem chão. Atuar no silêncio é muito difícil. E a Maitê estava lá. Foi aquela menininha que eu tinha lido no Gabi Estrela, cresceu, virou uma adolescente linda e muito forte em cena. Eu liguei na hora para o Daniel e falei: Daniel, encontrei a atriz. Agora o difícil vai ser a gente colar para achar um gêmeo, na verdade, né? E aí foi uma bateria de testes, assim, sei lá, uns 50 meninos. Uma coisa que eu percebi ali no cinema, assistindo, é que o roteiro, e claro que vocês não quiseram aprofundar muito sobre a questão do lado feminino do irmão. Que aquilo ali podia ter aulas de, né? Sim. E você ficou naquilo, você não sabe se o cara é gay, se não é, e também não interessa a plateia. Sim. Mas aquilo ali poderia ter dado mais pano para manga, digamos assim. Por que o roteiro não se preocupou em levar isso mais à frente, ou a ideia era só aquela mesmo? Porque o Daniel, o tempo inteiro, ele quis deixar muito claro pra gente e pra ele mesmo. Ele escolheu fazer um filme sobre família, sobre uma estrutura familiar que tem as suas dores, que tem os seus problemas, uma família disruptiva, uma família disfuncional, enlouquecida, mas onde o afeto existe, né? Ou seja, eles se debatem, eles se enfrentam. E se resguardam entre eles mesmos, né? Exatamente, mas há afeto genuíno ali. Aquela mãe que você pode dizer, ela é louca, mas ela ama os filhos dela incondicionalmente. Então, assim, não estender essa questão para que o filme não parecesse em nenhum momento que ele estava carregando um discurso mais panfletário, etc. E tal. O Daniel falou: eu quero que isso esteja dentro do filme, para mim é importante, essa fala é legítima, não é uma especulação, mas eu não quero que o filme se perca, no sentido de não ficar para não ficar evidente que ele é um filme sobre família. E isso é legal, porque as pessoas meio que esperam por aquilo ali, né? Não cobram aquilo ali. E a participação especial da Ellen é ótima, da Ellen de Lima, acho que é uma grande sacada, óbvia e grande sacada, né? Que poderia não ter, não faria diferença. A participação dela é ótima, estava lá com a gente. E da Gardenia, então, nem se fala, né? Tem dois fatores que são muito bonitos, né, desses filmes. A gente tem 3 participações, aliás, tem várias, né? Mas a Ellen, primeiro, eu sempre gostei muito do Concurso de Miss, e o Daniel também. O Daniel assistia com a avó dele durante muito tempo, né? Lá em São Gonçalo, a infância na avó, com a avó sentadinha assistindo o Concurso de Miss, que ela adorava. E os concursos de Miss, nós estamos falando de Eda Maria Vargas, de Marta Vasconcelos, de Marta Rocha, nós estamos falando da própria Vera Fischer, etc. Todas as grandes misses às quais nós temos memória, né? Mesmo que para uma geração mais recente, alguma, a Ieda acabou de falecer faz pouquíssimo tempo, né? Então, essas misses que nós temos memórias, nenhuma delas desfilou sem a canção das misses ao fundo. Até a Vera Fischer, todo mundo foi com a canção das misses, né? Então, assim, a canção das misses da Ellen... Vamos colocar a canção das misses, por favor? Para quem está nos assistindo, relembrar essa canção, que é um hino, né? É isso. É o hino das misses. É isso aí. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo
contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Com a Gardênia no sábado de folga, fazendo aquela participação maravilhosa. Não, e assim, ali é o desfecho, né? Ali mostra o porquê o porquê do porquê, né? Exatamente. Fecha a questão. Pô, participação da Gardênia é um luxo. Ela esteve comigo no programa no João quando a gente fazia na outra rádio. Era um luxo. A gente já tem os aniversários dela, gente da melhor qualidade. E aí você me falou que semana passada vocês estiveram em Maricá fazendo o lançamento. Como é que está o lançamento do filme pelas cidades? Você tem convite para apresentar em outras cidades? Como é que está isso? Você falou do sucesso desse lançamento que aconteceu há 2 semanas lá em Botafogo e continua por aí. Continuamos, nós seguimos no Estação Botafogo, seguimos no Kinoplex, no Shopping Boulevard em Vila Isabel, seguimos no Ponte Cine lá em Guadalupe. São 3 salas que estrearam junto com o filme e devido à boa repercussão da primeira semana, seguimos segunda e assim, cinema é isso, ele vai se renovando semana a semana de acordo com os resultados. Santa Teresa não está não naquele... Santa Teresa não entrou, Santa Teresa está com aquela programação oscarizada e normalmente são cinemas que só vão virar essa programação depois do dia 15 de março. Né? Por causa do Oscar. Do Oscar. Né? Tem muitos cinemas que estão ainda com essa programação mais rígida por conta dos filmes que estão concorrendo, né? Então eles só querem mudar depois do dia 15. Então é possível que a gente entre em outras salas quando tiver esse desafoga. Exatamente. E aí nós fomos a Maricá, a convite do secretário, Sadi Bianchi, e fizemos uma sessão especial no dia 26, quando estreava nos cinemas aqui no Rio. A gente estava lá em Maricá fazendo uma sessão fechada para o povo de Maricá. E foi extraordinário, nós fizemos 3 sessões, assim, aliás 4 sessões, assim, a primeira sessão da gente foi uma sessão fechada com debate no Ponte Cine, em Guadalupe, depois a gente fez a pré-estreia de Botafogo na segunda-feira que você estava lá, depois fizemos no dia seguinte, na terça, fizemos uma sessão no Kinoplex em Vila Isabel e depois fizemos essa de Maricá. E é maravilhoso, né? Quando você faz uma sessão fechada, que você está ali abarrotado de gente, né? Assim, no Botafogo sempre foram 2 salas, e não deu para quem queria, voltou gente, né? Vila Isabel também voltou gente. Então teve uma procura muito grande para uma curiosidade, né, muito grande para se assistir ao filme. Acho que a temática, até hoje, conscientemente, acho que a gente carrega isso, né? Essa tradição, né? Você vê, quando a gente tem uma Miss, a gente tá quietinho aqui, mas falou, tem uma Miss Brasil que tem possibilidade para o Miss Universo, a gente fica nervoso, né? Até hoje. Quer saber qual é? Exatamente. Até hoje isso não acabou, a gente acha que acabou, mas na hora vai lá ver. Exatamente, tanto que tiveram misses, né? A penúltima que ficou em segundo lugar, que concorreu ao Miss Universo, que foi uma, né, que nos tocou profundamente. Agora, nesse exato momento, o Daniel Porto está no interior do Paraná, no Miss Universo, que é uma prévia para os concursos que vão os oficiais que vão seguir, exibindo o filme só para Misses, na verdade. Foi uma solicitação especial do Miss Universo, pedindo o filme porque eles já tinham assistido, o jornalista da Folha de São Paulo assistiu, o Fábio Paula fez uma crítica maravilhosa, o jornalista o Fábio, ele, além de fazer análise fílmica, ele também é um especialista no universo das Miss, então ele escreve muito sobre Miss. Ele achou o filme extraordinário, ele falou, olha, é um filme que merece ser visto, então ele pediu para que a gente tivesse nesse congresso, o Daniel foi para lá como convidado para apresentar o filme lá, nesse momento está rolando, e possivelmente a gente vai fazer uma outra sessão em São Paulo, também a convite, fechado para esse público. São Paulo capital. São Paulo capital. Então, assim, eu acho que esse momento é isso, o momento que a gente abrir essa questão dos filmes do Oscar, a gente entra em mais salas. Legal. A gente estava falando isso antes da gente entrar no ar, é uma produção independente, né? E quando a gente fala em produção independente, é sem dinheiro da Embrafilme, diga-se de passagem. Né? A Embrafilme que não existe mais. Que não existe mais. E, enfim,
feito no carinho e na força dos produtores, né? Nós tivemos a parceria da Ancine, né? Teve um edital de novos realizadores, que é o que viabilizou a produção do filme, né? Então a Ancine realmente foi o que nos possibilitou chegar à produção. Agora, o lançamento, sim, a gente está fazendo com investimento próprio, junto com a Olhar Filmes, mas o investimento é da Cine Teatro, que é da minha produtora, e estamos aí ganhando um espaço. E eu vendo aqui, eu estava esquecendo uma participação gloriosa do Eduardo Martini, que ele também está muito bem, né? Um grande ator, uma grande figura. Um comediante sensacional. As participações são riquíssimas, são ótimas, né? Assim, tem Andréa Veiga, está lá como Veiga, como jurada. A Ava Simões é uma pérola lá. A Ava é nossa Miss Brasil Trans e é nossa Miss Universo Trans. Então o sarrafo da Ava Simões não é pequeno, não. A Ava é uma Miss Universo. Simões. E está lá com a gente. Então tem um elenco, Francisco Salgado, é um elenco de pessoas que nós conhecemos bastante e que vieram com muita vontade de fazer o filme, sabe? Acho que isso está impresso, né? Trilha sonora do Alexandre Elias, que é um craque em teatro, né? Exatamente. Agora eu estou vendo aqui, produção de Alexandre Lino, Daniel Porto e Angélica Coutinho. Você também está como produtor do filme, né? Também. Eu tenho essa característica, né? Eu sou um artista empreendedor, eu vivo isso no teatro e não seria diferente no cinema, né? No Porteiro Filme, eu sou um dos produtores também. Agora na Miss também, eu vou estrear um próximo filme daqui a alguns meses, um outro longa, que eu também sou co-produtor. Qual vai ser o filme? O Marido de Aluguel. Então eu tenho essa relação de entender a minha carreira de uma forma macro, né? De uma forma mais ampla, não simplesmente o meu ofício. De abrir as portas, né? Para permanecer em cena, né, João? Se as portas não se abrem, você tem que abrir, né? É o famoso dono do próprio negócio. Dono da quitanda, né? Exatamente. Não, e realmente a gente vê, se não for assim, não funciona, né? Você não permanece em cena. Não permanece em cena. É um grande problema. A primeira vez que eu vi você foi você fazendo o pastor no Casa Grande, onde eu trabalhei durante 10 anos, acho que numa estreia da Fernanda Torres. Que eu falei, que porra é essa? Porque isso faz parte. Ele foi autorizado. O que está acontecendo aqui? Né? Eu, como gerente dali, eu não sabia, quer dizer, foi uma treta entre você e a equipe lá, e eu falei, caraca, que porra é essa? E o texto é esse, que porra é essa, que gente é essa, que história é essa? Aí depois a gente, né, relaxa e vê que é tudo uma treta entre vocês. E a partir dali eu passei a ver você e tal, e aí soube do sucesso do espetáculo, você estrear na semana seguinte, ou no final de semana seguinte, se eu não me engano, no Café Pequeno, né, no teatro próximo dali, e aí fez a propaganda, achei ótimo, e aí depois veio o Porteiro e tantas outras coisas, a gente continua se esmarrando. Mas é isso, é como você fala, se não for um pé na porta, a gente não passa. Não, né? não. Isso vem desde a origem do teatro profissional no Brasil, né? Parece, quando as pessoas me perguntam, Lino, você não para? Eu não paro porque eu trabalho 24 por 24. Não tem essa. Não tem essa. Eu costumo, quando me falam sobre isso, eu falo, meus boletos também não pagam de chegar, então tem que pagar os boletos. Eu trabalhar para pagar os boletos. Mas isso vem desde João Caetano, né? Exatamente. A gente não data isso, mas temos 2 séculos atrás, nosso primeiro ator profissional já se auto-intitulava ator empresário. Empresário. Né? Ou seja, tudo que vem depois disso carrega essa herança do João Caetano, né? E o João Caetano deixou bastante claro, a permanência dele, ela não se dava exclusivamente pelo talento, porque o talento é fundamental. Ele sempre foi e sempre será fundamental. Sempre será fundamental. Né? Não dá para vender chuchu dizendo que é cenoura. Né? Então você tem que exatamente dialogar com o público entender, isso que me interessa. Né? Não estou comprando gato por lebre. E quando o público afirma que você deve permanecer, e aí sim, aí é você entender a sua profissão de uma forma mais estratégica, né? De uma forma que ela tenha continuidade, que ela tenha circulação, que ela tenha permanência. Mas o primeiro contato, sem dúvida, né? A ferramenta básica é talento, temos. Mas talento, a gente vive num país que é um celeiro de talento. Então, a gente acabou de falar da Helga, né? Exato. O que faz diferencial é exatamente o empreender. É o empreender. É exatamente.
divide o mundo entre aqueles que fazem e os que pensam em fazer, né? Exatamente. Ou querem fazer, né? Exatamente. É o tempo onde alguém está dormindo e você está trabalhando. Está trabalhando para um dia a coisa acontecer. A gente falou da Helga, eu não tive a oportunidade de falar com ela sobre isso, mas esse é o momento exato dela. Ela está muito bem no cinema e está muito bem no teatro. Ela, quando entra em Fafá, musical, ela explode a plateia com aquele... Como é que é, menina? Filho da Bahia. Filho da Bahia. Porra, aquilo ali, ela explode o teatro e vai até o final. Ela engole a Lucinha Lins. E é chato a gente falar isso porque é a Lucinha Lins, né? Mas ela engole a Lucinha Lins de uma maneira que você só tem olho para ela. Ela entra ali. Eu acho que são dois tempos, né? A Lucinha está fazendo a Fafá nesse momento, né? Que é um momento mais pausado, um momento diferente, né? A Helga, ela, além de ter o brilho que ela tem, ela está fazendo a Fafá da juventude, né? A Fafá era aquele furacão, era literalmente, né? Então, assim, é a fome com a vontade de comer, a atriz certa com o personagem exato, né? Então, a Helga não pede licença para fazer isso. A Helga tem isso interiorizado, além de ser uma cantora também extraordinária. A extensão vocal da Helga é uma coisa impressionante, né? Poucas cantoras conseguiriam chegar na extensão da Fafá. Porque a Fafá é uma das grandes cantoras brasileiras, disparado, né? A Fafá tem uma potência vocal que até hoje permanece muito grande. Então, assim, ela conseguir atender todas as prerrogativas só para uma estrela do teatro mesmo, né? Realmente não seria. Então, eu acho que é um equilíbrio muito bonito vê-las trazendo. Inclusive, a neta da Fafá também traz... Eu não assisti com a neta, assisti com a outra atriz, mas todo mundo fala. Traz uma singeleza, além dos traços, né? Elas chamarem muito para uma hereditariedade que cola muito com a Fafá, o cabelo, você vê muita semelhança, né? Eu vi com a outra atriz. Tinha me falado que era a neta, a menina, né? A criança. Exato. Você comentou, Alexandre, você está voltando com um porteiro. Fala um pouco sobre isso. Como é que surgiu o personagem do porteiro na tua história? E quanto tempo está em cartaz? E aonde você vai apresentar agora, a partir do mês de março? O porteiro é uma história clássica. É o teu cavalo de batalha, né? Eu sou um migrante nordestino, né? Então, quando comecei a transitar dentro do audiovisual no Rio, né? Depois de ter feito muito teatro, era muito natural uma associação. Queremos um tipo, né? O audiovisual trabalha com essa coisa chamada tipo, né? Ou seja, características que colam perfeitamente com o imaginário popular, né? Ou seja, como é que as pessoas enxergam um porteiro. Eu tenho exatamente os traços desse senso comum, né? Desse, vamos dizer, desse estigma, né? Porque é tão esquisito que às vezes quando você vai ver um porteiro de olhos claros louro, você vai achar estranho, né? Mas estranho é porque você estigmatizou. Você estabeleceu de uma forma, inclusive, preconceituosa que porteiro tem que ter esse tipo nordestino ao qual você acha que o nordestino se encaixa. Porque também quando você vê o nordestino com traços peculiares que puxam às vezes para uma branquitude que você não está esperando, você acha que tem alguma coisa esquisita. Não, nós somos miscigenados, gente. Ponto, acabou. Ou seja, vai ter nordestino de tudo que é tipo branco, preto, ruivo. É assim que nós somos. E é diferente do porteiro das Três Graças, da novela da Globo, né? Que é o Augusto Madeira. Maravilhoso. Que foge desse estereótipo, totalmente, né? Exato. Ele faz o porteiro ótimo. O Gugu é branco, né? Bastante branco, inclusive. Então, mas vamos dizer, dentro da lógica da escalação do audiovisual, eu caso na medida para fazer o porteiro. E eu fiz várias pontas, participações, etc. e tal, então isso acabou se desdobrando muito. Então, fiz uma novela, seriado, fiz comercial, fiz uma campanha de publicidade grande para São Paulo. Isso foi se desdobrando muito, mas ao mesmo tempo isso começou a me gerar um certo incômodo, né? Primeiro, só me chamam para fazer porteiro. Exatamente. E outra coisa, eu estava sempre vendo que a reprodução que acontecia no audiovisual era mesmo do dia a dia, né? Ou seja, eram figuras que estavam lá invisibilizadas, estavam ali no escanteio, muitas vezes o tratamento que se reproduzia dentro do set era o mesmo, inclusive, da vida real, que era tipo, cadê o menino que vai fazer o porteiro? Sabe assim, não tem muita importância, né? Às vezes estava lá, porteiro, ponto, não tinha nome, ponto, porteiro, mas porteiro não tem nome, né? Então isso foi me gerando um certo desconforto e entendendo que quem carregava muito isso nas costas
éramos nós migrantes nordestinos. Eu sou migrante nordestino, né? Você é de que cidade? Eu sou de Gravatá, Pernambuco, Agreste Pernambucano. Então, mesmo não tendo sido porteiro, mas eu sei o que é ser um migrante, eu sei a dificuldade, o que se passa no migrante dentro do Sudeste, que vem o que os porteiros buscam, a mesma coisa que eu, a realização dos seus sonhos, uma vida legal, contribuir aqui com tudo que eu trouxe na bagagem, mas isso não é um painel tranquilo. Então, isso me incomodou durante muito tempo, e aí eu fui fazer um filme chamado Apaixonados, o filme do Paulo Fontinelli. Cheguei, fiz essa participação, que eram umas 4, 5 cenas, e repercutiu muito bem. E o personagem era o porteiro? Um porteiro também. E repercutiu muito bem, tanto que o personagem que era participação entrou no trailer do filme, teve um desdobramento do personagem que chamava muita atenção nesse filme. Eu acho que esse filme está, inclusive, na Prime Video também, chama Apaixonados. Evelyn Castro faz, um elenco muito, muito bacana. Rafael Viana, um filme que eu gosto muito. E aí o Paulo, observando isso, num dia falou, cara, você carrega muito, com muita propriedade esse personagem, né? Você não pensa em fazer umas coisas? Eu falei, penso em fazer uma peça. Entre pensar e fazer. Eu falei, penso fazer uma peça onde ele seja protagonista, onde ele... Que é a maneira de tirar ele dessa visibilidade, né? Trazer ele para protagonista da cena. E aí, nesse encontro com o Paulo falou, então vamos fazer. Vamos fazer 9 anos de peça, nós estamos completando agora em 2026, um filme no meio, está na Prime Video também, um filme que é uma das comédias mais assistidas da plataforma até hoje, é um filme muito visto, e eu começo a ter sempre aquele lugar, né, de uma convocação para esse personagem dentro do universo corporativo, dentro do universo de palestras, de debates, etc. Porque, além de carregar o humor nessa fala, eu crio também uma discussão sobre essa questão da visibilidade, quando esse personagem já se desloca e diz, olha, ouçam a minha história. Né? O Walt Disney, que é o personagem do meu porteiro, ele conta a sua história de vida no meio de uma reunião de condomínio, né? Onde ele praticamente está dizendo, agora, senhores moradores, vocês que me ligam tanto, vocês que querem conversar comigo na portaria, vocês que me solicitam tanto, agora é a minha vez de falar, agora vocês me ouçam, né? E assim, a peça tem uma curva que é meio que inesperada, né? Quando ela está riso, e quando ela baixa um pouco a temperatura, ela diz agora silêncio. Então isso é muito bonito, né? Quando a gente faz essa inversão de lugares e a gente mostra para o outro que não há diferença, há só privilégios que vão sendo estabelecidos, né? Mas que a gente pode aos poucos desconstruir. Então o porteiro carrega essa máxima de ter um humor, e isso eu falo que é o único estigma que eu legitimo, se é possível legitimar estigma, é que quando penso e diz, nordestino é um povo engraçado, nós temos por natureza, e talvez seja uma das nossas grandes virtudes, que é no meio do caos, no meio da escassez, no meio da pobreza. No meio do nada, né? Do quase nada. A gente é um povo que carrega no humor, mesmo na dificuldade. Isso é a tônica do povo nordestino, sabe? Então não tinha como fazer o porteiro que não fosse uma comédia, porque mesmo o cara que está invisibilizado ali da portaria, mesmo aquele cara que é destratado muitas vezes por grande parte dos moradores, é um cara que brinca, é um cara que sorri, sabe? É um cara que repete esse lugar, que reverbera nele. Então, isso é bonito de ver e, ao mesmo tempo, é muito representativo do que é o povo brasileiro. Né? Então, o porteiro virou para mim essa figura que é sempre evocada, sempre solicitada, que agora em março, a partir de amanhã, eu já estou circulando para Santa Maria Madalena amanhã, que é perto. Terra de Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves. Estou muito feliz por isso, muito emocionado. Tem que ir lá no jazigo dela, né? Irei com muito gosto, pedir inclusive para o pessoal da produção para a gente sair mais cedo para ter tempo. Para passar lá. E vou tá pelo Giro Cultural da FUNAD, que é um projeto muito bonito, então isso é aberto gratuitamente para a população. Isso é bom. Eu tenho visitado... Vai ser teatro lá? Vai ser um espaço aberto, mas fechado para a gente fazer numa praça. Eles montam uma estrutura sempre, e é muito bacana porque também é um trabalho muito bonito da Secretaria de Cultura, Economia e Criativa do Estado, junto com a FUNAD, de romper com essa ideia, né? de vamos atender os nossos equipamentos aqui, mas vamos para o entorno, vamos para o estado. Isso é importante. Nós temos 92 municípios, né?
E eu já fui para... Mal comparando é o que o Sesc faz em São Paulo, né? De jogar para o interior de São Paulo. Aqui é a Funarja que tem esse papel. Exatamente. Imagina uma cidade como Santa Maria Madalena não ter teatro e não ter peça de teatro lá. E humor na terra de Dercy Gonçalves tem que ter. Exatamente. Então estou indo amanhã festejar. E depois? Que são 10 cidades que nós vamos fazer. Esse final de semana a gente faz Santa Maria Madalena e Monerá, se eu não me engano. Depois eu vou, aqui pelo Rio, vou ter 2 passagens. O pessoal está pedindo muito. Hoje João Caetano de novo? Não? Você foi ver João Caetano? Não, eu soube. Foi lindo aquilo, né? Foi lindo. Primeiro que é um teatro emblemático, eu sou um estudioso do João Caetano, então me emociona estar naquele teatro. E 1.500 pessoas para assistir O Porteiro, uma peça que começou no teatro de 50, você há de convir. Foi o quê? Cândido Mendes? Não, foi no Sesc Tijuca, na Sala 2. Sala 2. Só que a peça reverberou muito rápido lá. De cara, a gente já saiu para as outras unidades. Tijuca é uma festa, né? E aí eu fiz o João Caetano, mas eu volto agora no dia 19 no Shopping da Gávea, no Teatro Vanucci, para uma sessão, quinta-feira, às 5 da tarde. Não vai conseguir fazer só uma. Vai virar o Tom Bastos. O Sandro Rabelo estava falando, vamos te segurar por aqui. Segura aqui, eu vou ao banheiro e já volto para a gente voltar a falar. Tá certo, vamos falar sobre isso. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Então, o Alexandrino, a gente estava falando, você vai fazer uma apresentação no Vanucci do Porteiro, qual é a data? Isso, dia 19 de março. Março, agora, né? Uhum. Março ainda. E por que uma sessão só? Porque... É uma mais algumas? É uma porque foi uma data que a gente... Porque a gente está com muito pedido aqui para o Rio de Janeiro, a galera está pedindo muito, faz um tempinho que eu não faço, né? Fiz o giro ano passado e depois não fiz mais, e aí fiz muito pontual, e aí a galera está pedindo, quando pede a gente vê o Sandro Rabelo está junto comigo na produção agora, aí o Sandro falou, pintou uma data aqui no Vanucci, me ofereceram, quer? Aí a gente fala, bora, entendeu? E aí vamos fazer lá, dia 19 e dia 26 do 3 a gente vai no Teatro da Ilha.
No novo teatro da ilha. Tá lindo. Eu não estive lá, já me chamaram para fazer uma coisa lá. É o antigo Lemos Cunha, né? Eu fiz lá quando era Lemos Cunha. Exatamente. Fiz muita coisa lá. Tá reformado, tá novinho. E na entrada da ilha, né? Quer dizer, um lugar estratégico, né? Maravilhoso. Estratégico. E aí eu vou fazer lá também, dia 26. Legal. E aí eu tô. São 2 quintas, uma 19 e a outra 26. E aí um gostinho no Rio. E aí já tem São Paulo pedido e tal. A gente fez São Paulo. Volta a rodar com o Porteiro. Volta a rodar com o Porteiro, cara. Volto assim, volto rindo. O Porteiro é uma peça que me deixa muito contente, né? Porque é uma peça que se constrói todo dia junto com o público, né? Então, E o assim, público gosta muito, né? muita coisa, cara. Assim, eu sou um felizardo de ter encontrado uma peça para chamar de mim do Cavalo, e cavalo de batalha, né? Você vai ficar mais velho. E tem uma coisa do Porteiro que é muito louca. As pessoas assistem várias vezes. Em São Paulo, eu fiz 3 temporadas em São Paulo. Essa última agora foi rapidinho, foi só um final de semana. Foi aonde em São Paulo? Eu fiz, a primeira vez foi no Jardim Shopping Jardim Sul, no Teatro Jardim Sul. Eu fiz Gonzaguinha lá, foi muito bom. Depois fiz... Que era cinema, né? Era, exatamente. Depois fiz no Teatro das Artes e agora eu fiz no Teatro BRP3. Cara, é muito louco. Em São Paulo, que é uma coisa assim, eu fiz 2018, depois 2023 ou 2024 e agora 2026, 25, 26. Teve gente voltando na de 2025, final de dezembro de 2025, que tinha visto em 2018, que voltou para trazer uma amiga. Eu falei, cara, minha senhora, a senhora lembrava disso ainda? Com tanta peça no mundo em São Paulo, com tanta peça, você fala assim, não, meu filho, eu sei porque você me escolheu para ser uma pessoa. Oh. Isso é uma coisa que marca muito quem participa, sabe? Quem participa gosta muito. Quando eu escolho, quando eu olho para fulano de tal, eu falo, tudo bom, seu Valdemar 812? Se eu venho para a reunião, né, seu Valdemar? Eu gosto tanto disso. Cara, isso marca. E quando tem um amigo que começa a chamar a pessoa pelo nome, né? Tem gente que ganha o apelido do personagem que eu dei. Aí fica, acabou. E aí a pessoa não esquece mais. É isso. E aí vira essa brincadeira. O teatro, né? Ele traz para o ator essa de espetáculo solo, né? A gente está falando de espetáculo solo, que eu prefiro chamar de espetáculo solo do que monólogo, né? Monólogo a gente dá uma importância, dá um distanciamento muito grande. Eu prefiro chamar de espetáculo solo. Traz uma dimensão para o ator, né? Muito, muito grande, né? E não só, logicamente, que a grande diferença é você estar acompanhado ou não em cena. A gente tem o exemplo dos nossos amigos lá no Maranhão, né? Com aquela comédia Pão com Ovo, que aquilo ali é a fórmula triunfal dos dois, né? Só eles dois vão fazer aquilo ali e não tem como outro fazer, a dupla, né? Eles são incríveis. E você imaginar que você em cena, como você citou ainda há pouco, 1.500 pessoas no palco do João Caetano, cara, porra, sozinho ali. Foi uma festa, cara, foi uma festa assim que você, óbvio, quando você faz essa transição, né, evidente que hoje eu sei, por exemplo, a gente vai entendendo que medida, né, eu saí da sala de 50 lugares, aí você fala, 50 lugares já não dá mais, porque já estava voltando muita gente todos os dias, ok, aí fui para 100, e aí 100 começou também a já não dá, né? estava dando mais. E aí vamos para 150, vamos para 200. Vamos arriscar mais. Hoje eu já chego em 300 com tranquilidade, né? Já sei que ali eu vou ter uma casa praticamente lotada, às vezes voltando gente e tal. Isso me deixa muito feliz, mas aí quando você parte para 1.500 é um salto, né? Eu já fiz, por exemplo, em turnê, eu fui para Natal eu fiz Teatro Riachuelo, que é a mesma dimensão. Mas é isso, era uma única apresentação de uma peça que nunca tinha ido para Natal, já tinha o filme no currículo, então assim... Nordeste, então já tinha muita coisa, né? Então assim, a imprensa inteira estava cobrindo aquele espetáculo naquele momento, então é evidente que aquilo aguçou muito a população local e a gente lotou em Natal. Mas voltando para o Rio, voltando em casa, eu falei, cara, eu nunca arrisquei um tamanho desse em casa. Em casa eu acho... E foi nesse projeto Fim de Tarde, no Giro com a Funardi, e o presidente Jacques falou, eu quero que você faça no João Caetano. Eu estava meio que fugindo um pouco, sabe? Assim, falei, não dá para ser lá no Imperato? Ou em Marechal Hermes. O Imperato eu já fiz várias vezes, várias temporadas. O Imperato eu fiz muito já. O Meia é um bairro que comprou Porteira, assim, não tem uma vez que eu não vá, que
que não seja sucesso lá. Eu já fiz acho que umas 4 ou 5 temporadas só no Imperato. E aí eu falei, então tá, então vamos. Eu falei com o Sandra, e agora? Sandra, vai dar bom, vamos embora. Se der meia casa, estamos no lucro. Exatamente, né? Cara. Mas eu cheguei, eles chegaram mais cedo, estava em casa, eu moro aqui perto. Eu cheguei, eles já tinham mandado foto. Olha o tamanho dessa fila. Caraca. Mas era gente. Sabe aquele projeto Fim de Paz? Estava a galera indo vendo um show de música, eles adoram lá no João Caetano. Mas era gente, gente. Velho. Eu fui rindo já pro teatro, claro. Né? Eu já fui rindo. E aí o resto é história bonita de se guardar, porque foi uma noite memorável. Eu fiz o projeto 15 para as 7 lá com música e por vários shows lotados. É uma grande satisfação. Eu fiz o musical do Gonzaguinha ali também, lotado. E domingo é um dia, no teu caso foi quinta, né? Foi. Pô, primeiro domingo, eu cheguei, porra, que lugar é esse? Nem eu viria. O que essas pessoas vieram fazer? Teatro lotado num domingo. E lotado de colocar plaquinha de lotação esgotada, né? Aquela coisa de blazer, não, é lotação esgotada com os diretores do teatro, tanto o Fábio quanto o Edom, colocando lá, a gente sorrisão, porra, casa lotada. Eles têm um trabalho. Teve dia da gente ter que contratar brigadista extra por usar o último andar antes da obra. Sim. A gente teve que contratar as pressas, porra, ou a gente contrata ou não vende ingresso. Eu falei, não, vamos vender ingresso, contrata, manda vir. Aquelas maluquices. E, porra, ter o Casa Grande, o João Caetano lotado é um privilégio. E a gente não sabe de onde é que sai, porque a produção chega cedo, né? Porra, chegava lá 2 horas, o espetáculo era às 5, eu falei, porra, não tem ninguém nessa praça. Um solão desgraçado, isso foi setembro, outubro, dezembro, janeiro, fevereiro. Eu falei, caralho, o que neguinho veio fazer aqui? E lotado, sendo a cidade. Não, o João Caetano é decididamente um dos teatros mais especiais do Rio de Janeiro, porque o que ele carrega de memória, né, são 212 anos do teatro. Né? E muito bem administrado esse tempo todo. Muito bem administrado. Tanto que eu tomo licença, o Jackson é dos teatros preferidos dele, da rede, da Funarge. É a menina dos olhos da Funarge, é o João Caetano. E não à toa, né? Já chega com a coroa, né? O nosso primeiro grande teatro aqui instaurado, né? A pedido do... E com uma programação bacana, com uma administração bacana. E popular. E Isso é que é maravilhoso. Você vê que a Débora Coker, que faz os espetáculos dela pelo mundo, etc e tal, a Débora estreia do Municipal, estreia das Artes, mas a Débora faz questão de fazer todos os anos uma temporada popular no João Caetano. E ela abarrota, evidentemente, né? Mas isso é um pedido da própria Débora. Ela quer a temporadinha popular dela. Eu vi o Sagração lá, não consegui ver na cidade da Ela faz sempre lá. Faz. Sempre lotado. É muito bonito. E fora o Porteiro e fora nesse, mais alguma coisa? Olha, tem um filme novo que vai chegar, o Marido de Aluguel, que eu não sei a data ainda. Produção sua ou tá só como ator? Não, só como ator. Não, eu também sou coprodutor desse filme. E tem aquela coisa que parece papo de ator, né? Mas como eu não sou ator, sou produtor também, tem projeto temos, né? Toda hora bate alguém na porta. Não, tem coisa para chegar esse ano ainda, né? Mas aquilo que vai chegar, deixa vir. Deixa vir. Quando vir, a gente fala sobre o que está chegando. Mas agora... O Pastor nunca mais? O Pastor, teve uma curiosidade que foi anos se passaram do Pastor, né? Teve esse episódio lá com a Fernanda Torres, foi um dos marcantes que você viu lá no Casa Grande. E depois eu parei de fazer o Pastor um tempo, foi um espetáculo muito feliz, muito bem sucedido. E há uns 2 anos atrás, eu acho que é 2 anos atrás, 2 edições anteriores da FITA, Festival da Feira Internacional do Teatro de Angra, eu sou uma presença muito regular na FITA. Eu acho que hoje em dia talvez eu seja o artista que mais teve edições. Isso era um título do Roberto Bontempo. Aí o Roberto Bontempo foi morar fora, não sei o que, aí me passou a vaga. Hoje, acho que já das 19 edições, eu devo estar entre 10 a 12 edições já. Eu nunca fui com nada para lá, sempre quis ir, nunca... É um lugar muito já especial. Falei com João Carlos, né? João Carlos, né? É um lugar muito especial e eu estava 2 anos atrás, sem um projeto inédito. Eu gosto muito de estrear lá, né? Um termômetro muito bom, que tem um público muito desejoso para que gosta de teatro, gosta, se habituaram, são 19 anos, né, a fazer o festival.
E eles se habituaram, o povo hungrense é um povo que quer, eles cobram o festival, isso é muito bacana, né? Eles cobram o João parado para saber qual é a data, quando vai ser, porque eles saem das outras ilhas para ir para o centro de Angra para assistir, isso é muito legal. Isso literalmente é formar a plateia, né? Ele formou o público. E ele leva sempre bons espetáculos, né? Grandes espetáculos. Especialmente esse ano agora também foi uma curadoria muito boa, e ele gosta de transitar entre os gêneros, né? Drama, experimental, comédia, tanto que ele tem a sessão comédia que ele fala que é muito bacana. Esse ano ele levou muitos espetáculos de humor muito bem sucedidos, tanto que ele abriu mais uma linha no prêmio dele, que é o prêmio de humor para espetáculo de comédia especificamente. Isso acho que essa é uma atenção que o teatro merece. E ainda 2 anos atrás eu fui com o Pastor. Eu nunca tinha ido com o Pastor, nem lembrava que não tinha ido. E aí nós estávamos numa conversa informal, e aí eu fiz o Pastor lá. E foi muito bacana reviver depois de, sei lá, o Pastor, anos. Em algum momento você sentiu algum preconceito de alguém na plateia contra o personagem? Não. Essa questão... neopentecostal religiosa, né, com a temática ser religiosa, não, eu senti incômodo, isso eu sentia muito porque Mas incômodo de pessoas te assistindo? Tá. Incômodo de pessoas te assistindo ou incômodo seu com o personagem? Não, incômodo das pessoas assistindo porque... Você incomodando aquelas pessoas. Aquele discurso incomodava as pessoas. Aquela coisa de dar porrada e você... Tinha os neopentecostais que apareciam por lá, tinha muito evangélico que aparecia, tanto que na época eu cheguei a receber alguns convites para pregar, etc. Para virar pregador de... mas existia aquela fala, era muito forte, né? Até porque é isso, é um neopentecostal, não é o cara que fala, ele fala suave, fala com delicadeza, mas é uma pessoa que trabalhava com os extremos, né? Ele ia lá em cima, daqui a pouco ele te acolhia, né? Então o tempo inteiro você era provocado nisso, né? Uma sensação de inquietação com alguém que está praticamente quase gritando com você, né? Para você aceita, recebe, e daqui a pouco, como eu falei, meu filho, venha cá, chega aqui. Né? Então você mexe, você está provocando os meus espectadores, você sente isso, né? Você sentia essas reações todas, tal, e isso criava um certo desconforto para algumas pessoas, e algumas, por exemplo, desavisadas, não tinha lido muito bem do que se tratava a peça. Aconteceu algumas vezes de acreditar que estavam dentro de um culto real, de um culto pessoal de verdade. Isso aconteceu em algumas situações, assim como aconteceu lá no Casa Grande. Isso, aquela plateia de 1.200 pessoas acreditavam que era um fanático que tinha invadido aquilo ali. Entende? Né? Só quando a Fernanda fala, né, quando eu estou saindo com os brigadistas, que a Fernanda, gente, volta aqui. Gente, esse é o ator Alexandre, diz a galera, eu tenho esse vídeo até hoje, a galera desmonta na hora. A galera de 1.000 pessoas acreditavam piamente que era um fanático. Então isso acontecia na peça. Né? Isso aconteceu muitas vezes, as pessoas acreditaram que a mulher tinha levado o marido para um culto. Isso aconteceu de briga de casal, assim, na plateia. E você viajou para o espetáculo também ou você só aí? Fui para Curitiba, fui para São Paulo, fui para BH, eu fui para algumas praças. Assim. Curitiba foi quando a Fernanda Torres soube do espetáculo, porque eu fiz essa intervenção na abertura do Festival de Curitiba, no Guairão, na Praça Pública, quando estava tendo o evento, e foi acionado polícia, assim, foi acionado tudo que achavam que eu tinha invadido. Porque não foi dito para as pessoas do festival que eu ia fazer intervenção. Só tinha uma pessoa da comunicação que sabia, uma única pessoa, ninguém mais sabia. Então foi uma loucura, assim, porque a situação ficou nesse sentido. E ao mesmo tempo que tinha isso, tinha uma licença era o limite da provocação e ao mesmo tempo do respeito, né? Porque o Daniel, assim como ele escreveu O Pastor, a Miss também acho que tem esse lugar. Ele não tenta sentenciar as obras dele, né? Ele não tenta dizer é assim que tem que ser, é assim que temos que pensar. Isso eu acho um pouco... Ele coloca e cada um vê da sua maneira. Exatamente, ele não redime a Ieda da Miss desse filme. Né? Assim como o Pastor simplesmente estava expondo aquela realidade. Para quem já conhece, para quem não conhece, para se relacionar com aquilo e você ter a sua percepção e você ter a sua própria análise. Assim como a Miss você ri, você chora, você se emociona,
mas em momento algum, mesmo com a Ieda trazendo os filhos, mesmo você percebendo que ela bate e assopra, ela ama aqueles filhos mesmo naquele conflito todo, mas ele não tenta dizer que é certo, porque ela é mãe, que ela virou uma heroína, porque ela virou... Não, ela continua sendo essa mulher que erra, que acerta. Que é o que eu te perguntei, né? Que eu te comentei que o filme ele não tenta dar margem a mais assunto a questão se o menino é ou não é, Exato. se a menina é ou não é. Exato. Então fica ali. Se é certo ou não é certo a outra fumar tanto, enfim. Exato. Ali você tem várias aberturas sobre vários assuntos que podia elaborar mais e talvez tornasse mais chato aquela coisa que a gente vê no dia a dia, né? E é porque tem hora que você tem que... Isso eu gosto da dramaturgia do Daniel, ele sempre escreveu dentro dessa estrutura e mantém-se muito fiel a isso, que tem uma hora que você tem que entregar para o público, sabe? Deixa que o público faça. Deixa o público ver qual é. Deixa que o público contribua, que ele faça a sua análise, que ele se veja, ou que ele mesmo rejeite esse personagem, mas deixa que ele faça isso. Não o obrigue ele ter que abraçar. Abraçar ou não aqui. Não, né? Porque senão você transforma a obra em algo mais maniqueísta, né? Impor pontos de vista, né? Ou impor olhares. Não importa qual é a condição daquele menino no final das contas, né? Ele só é o filho daquela mãe dentro daquele contexto, dentro daquela realidade. Então você vai ter a tua percepção sobre ele. E se esse menino fosse meu filho, né? Como é que eu Exatamente. É isso. Alexandre, que bom falar com você. 1 hora de papo contigo, é um privilégio. A gente vai terminar o programa de hoje ouvindo a Miss novamente com a Ellen de Lima. Te agradecer muito pelo teu tempo. Muito obrigado, João. E a Miss continua em cartaz nos melhores e nos piores cinemas do Rio de Janeiro. Nos melhores e nos piores cinemas, mas cinema é sempre melhor diversão. Exatamente. Enfim, não apareçam para ver a Miss, segue lá, a Miss, o filme. O filme.